Vamos começar a ver o que é que tem reservado em termos de notícias aqui para o dia de hoje, 31 de janeiro de 2025. Às 8h30 da manhã saiu o superávit orçamentário do mês de dezembro aqui no Brasil, que foi de 15,745 bi. E em relação ao ano anterior em relação ao anterior, foi um déficit de 6,620 bi. Hum. Então, em vez de a gente ter superávit, a gente ficou abaixo, que é péssimo para a nossa economia. Dívida bruta estava projetado em 77, veio com 76,1. Então, significa que a dívida ficou um pouquinho menor, 0,9%. É bom? É. Às 9 horas, vem a taxa de desemprego no Brasil. Estava projetado para 6,1, veio 6,2, 0,1% acima. Então, o que pega aqui foi realmente, né, os gastos fiscais, que é o grande problema do arcabouço fiscal que se arrasta desde, né, de sempre, mas que eclodiu aí no segundo semestre do ano passado uma perspectiva de mudança que foi mais uma vez frustrada, e a gente continua sendo, é o Brasil sendo o Brasil, né? Às 10h30 da manhã a gente vai ter o núcleo de índice de preços, o PCE, mensal e anual em relação ao mês de dezembro. Muito bem, beleza. Então a gente tem alguma restrição de horário aí às 10h30 da manhã. Vamos dar uma olhada na macroeconomia. Para isso, para quem não conhece aí o site do panoramalatos.com.br, pode fazer o seu cadastro gratuito lá e vocês vão ter esse site que eu particularmente gosto muito, porque ele traz aqui de uma forma bem simples, bem objetiva, algumas informações da macroeconomia que são importantes. Então, a gente tem uma valorização do dólar aqui em 0,046 em relação às moedas estrangeiras. E o nosso real, em relação ao dólar, está valorizado em 0,02. É praticamente zerado, né? Aqui a gente arrasta um pouquinho. E aí a gente vê aqui as bolsas na América, Estados Unidos, estão aqui em patamares meio zerados, assim, né? Até 0,50% a gente entende que está tudo dentro de um nível padrão de negociação, um nível zerado, nada significativo. Xangai fechou um pouquinho negativo e Hansen um pouquinho positivo, tudo dentro do zero. A Nasdaq, que tem sofrido, né, uma oscilação muito grande por conta do DeepSeek, demonstrou uma capacidade de resiliência extraordinária. Eu, particularmente, fiquei assim impressionado. Tá? A gente vê a Nvidia, né, que ela ficou muito negativa, conseguiu recuperar, ficando extremamente positiva, e agora ela está dentro de um padrão mais de normalidade. A Microsoft, que ainda está sofrendo um pouco, e a Apple está aqui levando a situação. A Amazon tem a sua flutuação média e tranquila, e as outras estão aí bem positivas. Minério de ferro a 1,06 de alta, WTI a 0,12 de baixa e Brent a 0,14 de baixa. Então a gente tem aí uma perspectiva melhor aí para o minério de ferro. As bolsas, tanto da S&P 500 quanto a B3, bem positivas, tá?
dólar a 5,88 é um número muito bacana. A taxa de juros futuros, ela está mais baixa aqui, caminhando para o menos 1% de baixa. Então, taxa de juros mais baixas, a gente fica mais animado para pensar em compras. O VIX está a 0,65 de baixa, o VIX americano, e o VIX brasileiro está a 1,04 de alta. E o nosso padrão de referência para o VIX são 3% de alta e 3% de baixa. Então, a gente tem uma lateralização como movimentação predominante aí e esperada para o gráfico, tá bom? Então, sexta-feira é aquele dia que eu gostaria de lembrar a todos que a gente deve acionar o nosso modo de emergência, tá? E buscar fazer pouquíssimas operações. Se você vai operar na sua conta real, de preferência, não opere na sexta-feira, a não ser que você tenha uma entrada irresistível, irrecusável, tá? Na sua conta real. Se você está em mesa proprietária, fazendo teste, não tem jeito, você vai precisar operar, tá? Mas seja muito mais criterioso no dia de hoje. Se você está na Trade Arena e você está na sua conta safe, da mesma forma que numa mesa proprietária, seja muito mais criterioso. Se você está num torneio e está bem classificado, evite fazer operações. Se você está muito mal classificado, faça o possível para você fazer o maior número de operações que você puder, mas com stops muito curtos, mas muito curtos mesmo. E alvos para 100 pontos, e você vai ter que fazer um volume de informações, de operações muito grande, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no diário para a gente poder ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo. E aconteceu exatamente algo que eu comecei a prever aqui a partir da segunda-feira passada, que o índice deu, que ele só subiu, fez essa barra elefante aqui no diário, né? Então a gente vê uma sequência de barras aqui, não é? Então ele veio, fez uma estrutura de alta, veio, fez um fundo, então a gente tem um fundo mais alto que o outro, um topo mais alto do que o outro, tá? E a gente teve no dia de ontem uma outra barra elefante muito grande. Vamos ver a amplitude dessas barras aqui, ó. Essa barra teve 3.690 pontos, essa outra 3.465 e essa aqui 3.495. Então foram, né, três ondas de crescimento e o número três é algo de fazer a gente ter uma atenção especial quando a gente fala de day trade, né? A gente fala em três ondas. Então, as três ondas mais importantes de alta aconteceram no dia e terminou no dia de ontem. Hoje, a gente está em uma região, e se nós olharmos um pouquinho mais para trás aqui, olha só, lá no mês de novembro do ano passado, a gente teve essa faixa de preço, onde o preço está muito pertinho, muito justinho aqui, como um suporte do preço, tá? Depois ele fez um pouquinho de resistência, fez suporte de novo, até que ele começou a dar aquela derretida aqui lá para o mês de dezembro, né? Que aí a eleição do Trump já estava garantida e toda aquela situação que fez com que o real se desvalorizasse. Se a gente vai um pouquinho mais para trás, nós temos essa linha aqui, que é onde o preço está mais ou menos agora, que também foi região, né, de, de entrave do preço aqui, né?
Na verdade, a gente tem duas regiões aqui bem delimitadas, que é o 127.832 e o 125.242. Então, esses números eles são importantes. A gente coloca aqui 127.832 como uma marcação de resistência. Vamos colocar aqui 2 e vamos colocar a cor verde, aliás, a cor vermelha como uma resistência. E a gente vai ter aqui essa região do 125, 125 e 200. Opa, vamos colocar aqui 2, vamos colocar a cor verde e vamos dar uma diminuidinha aqui para a gente enxergar. Então, aqui está a marcação que eu fiz lá do gráfico diário, aqui no nosso gráfico. Há dias atrás, depois de uma. Lá na segunda-feira, eu tracei um FIBO, e esse FIBO está marcado até hoje aqui, e a gente viu que o preço ele conseguiu respeito muito interessante, né? Olha só, aqui a gente tem o 100% do FIBO, que foi um pico anterior, então o preço ele sentiu essa resistência, passou, voltou, então aqui a gente teve essa região. No 111% ele também ele deu uma violinada, foi negociado tal como ele fez aqui no 100. Então a gente está vendo uma característica, né, de expansão e retração oscilando aqui no nessa média, né? Nessa projeção. No 111 aconteceu a mesma coisa, no 141 aconteceu a mesma coisa, que é, aliás, 141 está aqui. Aqui o 141 ele passou direto e ele começou a respeitar mais, ele começou a ter mais dificuldade ao se aproximar do 161,8 da projeção do FIBO. Então ele chegou até aqui, não conseguiu evoluir, chegou até aqui, não conseguiu evoluir, tá? E essa linha branca que vocês estão vendo aqui é uma outra marcação que eu fiz lá atrás desses fundos aqui, ó. Eu fiz no dia 28 de janeiro. Se não me engano, foi terça-feira. Eu marquei esses fundos e aí não é que agora ele está respeitando essa LTA aqui como resistência? E essa outra linha amarela aqui, a gente olhando mais para trás, consegue enxergar que essa é uma região aqui onde o preço ele teve alguma dificuldade aqui também. E quando a gente junta essas linhas aqui, a gente está vendo o quê? Uma situação de triângulo ascendente. E também conseguimos enxergar aqui nitidamente o quê? Um canalzinho, né? Então, conforme a gente vai fazendo essas marcações, né, o gráfico vai rabiscando. E aí só entende aquela pessoa que está fazendo essas marcações. Mas eu acho que vocês conseguiram entender aí um pouco do contexto. Vamos pegar as últimas movimentações aqui. Vamos ampliar um pouquinho a nossa percepção do gráfico. Dia de janeiro, dia 30 de janeiro, ele começou aqui, tá?
Aqui, o preço de abertura foi esse preço aqui, que é 9,15, 9,1. Foi aqui que ele começou. E aqui ele ficou a manhã toda numa parte de lateralização. Quando chegou ontem, lá pelas 10h15, depois da abertura do mercado à vista, ele começou a fazer a sua subida. Então, ele fez uma perna um, uma perna 2, uma perna 3, que na verdade eu não, nem vou considerar esse ponto como perna 3 aqui não, viu? A gente tem que considerar a partir daqui, talvez, ó. Perna um, perna 2, aí sim, aqui perna 3, e nós estamos aqui no momento de uma correção complexa. Em Elliott, a gente tem geralmente uma correção simples, que foi essa aqui, perna um, perna 2, correção simples, emenda uma perna 3, que é maior do que a perna um, tá? E a correção da perna 3, ela geralmente é diferente da correção da perna um. Se a correção da perna um foi simples, a perna 3 tem a correção complexa. Isso aqui é o que eles vão chamar de distribuição, certo? Então, essa movimentação lateral que a gente vê aqui, ela é manipulada por robôs institucionais, tá? Isso aqui não é CPF que faz, isso aqui é instituição para fazer distribuição para gerar liquidez. E se essa aqui é a correção 4, significa que o índice ele tende a vir buscar liquidez no fundo, gerando um rompimento falso de fundo, tá? Então ele pode voltar aqui para o 141% para conseguir pegar essa liquidez ou chegar aqui nessa média aqui. Nós temos agora o limite de volatilidade, que é essa linha azul que a gente está aqui, que está junto com a média, e daqui a pouco a- o suporte principal está aqui, ó. Então essa região que a gente vê aqui será um provável movimento de busca de liquidez para que ele consiga vir fazer a perna 5, que está junto dessa região aqui. Uma coisa complicada do Elliott é que, às vezes, ele faz a perna 5, mas também ele continua fazendo uma subida e aí ele faz como se fosse uma perna 6 ainda. E aí depois ele vem para o outro movimento corretivo, A, B, C, e vai buscar os 50% do FIBO lá atrás, lá embaixo. Tá? Então, o cenário, a leitura do momento agora é que a gente está no mercado lateral, tá? E se você quiser fazer operações aí, você vai buscar fazer vendas. Ah, meu filho, nessa parte superior, tá vendo o rompimento falso aqui, ó? E vai buscar fazer compras na parte inferior. Olha aqui, ó, rompimento falso, rompimento falso. Aqui respeitou, aqui respeitou, aqui respeitou.
E aqui embaixo é a região de liquidez que o mercado provavelmente vai ter que vir buscar. Olha o verbo que eu estou usando. Vai ter que vir buscar antes de vir fazer a perna 5, que estará projetada nessa região aqui. Onda 5 de Elliott, que é a região de correção do preço e que a gente deve priorizar operação no limite. Beleza? Vamos ser mais preciso ainda e vamos ver qual foi a máxima do dia anterior. O máximo do dia anterior foi no 127.740. Cento e vinte e sete, 740. Vou colocar um vermelho, dois, e vou colocar um tracejado aqui. Então, essa linha tracejada aqui, gente, ela é a máxima do dia de ontem. De acordo com o setup de máximas e mínimas do Stormer, eita, volta, fixar. De acordo com o setup de máximas e mínimas do Stormer, esse aqui é o limite que o preço deve chegar para que ele comece a fazer um movimento de descida, tá? Agora, vamos entender não como um preço específico. Ah, no 740 ele vai descer. Vamos entender como uma região de início de um processo de retorno do preço. Então, ele pode ser aqui no 127.796, que é a projeção do FIBO. Ele pode ser aqui na marcação anterior que eu tinha colocado no 127.832. Ele pode ser que ele rompa, faça um zigue-zague e continue subindo. E que a finalização da onda 5 vai ter como limite a resistência do limite do setup de volatilidade, que é o que a gente sempre aprende com o Dr. Fabrício, tá bom? Então a gente tem que aguardar. Agora, para ele chegar nessa região aqui, para ele ter força para romper a máxima do dia anterior, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de liquidez, ele vai precisar encher os bolsos de dinheiro. E para ele encher os bolsos de dinheiro, ele vai ter que buscar liquidez aqui embaixo, certo? Então, se você for pensar em compras, na conta real, avalie essa região aqui como a região mais provável de ter a liquidez necessária para o preço começar a caminhar aqui para essa outra região de alvo, que é a formação da perna 5. Marcelo, você acha que tudo isso pode acontecer no dia de hoje? Não sei. Como eu gostaria de saber? Não sei. Pode ser que hoje, por ser uma sexta-feira, o preço ele tenha dificuldades de evoluir só dessa faixa aqui que eu tracei.
Pode ser que ele fique lateral, pode ser que ele chegue aqui, comece a descer, aí ele volta para dentro do canal, possa subir. Agora, que eu vou ficar esperto em termos de dar uma pancada para cima é quando se o preço visitar essa região aqui embaixo, seja no 141 e começar a mudar a velocidade, o ritmo comprador, seja na média de 87, seja no limite de volatilidade, seja no suporte principal. Na hora que a gente começar a ver as características de um movimento de força, aqui, aí eu vou pensar sim em fazer uma compra com alvo longo. Mas, Marcelo, aí você vai fazer com alvo longo? Sim, porque a estimativa é a formação da onda 5 de Elliott, tá? Então, eu posso fazer parciais para reduzir tamanho de stop, tá? E posso deixar dois contratinhos para criar nessa região aqui. A ideia sempre vai ser um stop curto e um alvo mais longo. Para ter stop curto, a gente tem que fazer a operação aonde? Um colete à prova de balas. Aonde está o colete à prova de balas? Nessa região aqui é onde a gente pode dar entrada na operação para ter proteção desse suporte principal do doutor. Então, que ordem oco a gente pode pensar como sendo uma ordem interessante? Como o alvo, ele, no meu modo de ver, tá? Pode ser completamente equivocado. Dentro do que eu estou fazendo de projeção, de leitura, eu procuraria, se pintar a oportunidade de compra aqui embaixo, fazer uma movimentação de compradora mais longa, tá? Então, se a gente colocar aqui um stop por ser sexta-feira mais tranquilo, esse, essa ordem oco fica pequena ainda. Seria a ordem oco do casamento. Eu tenho a ordem oco do namoro, do noivado e do casamento. E também tem uma ordem oco que é a do W torto, que é a maior de todas. A do W torto, ela tem um stop bem curtinho, mas ela tem dois alvos parciais muito factíveis e um terceiro alvo bem distante. Cadê o meu terceiro alvo? Não, as três ordens estão aí. Deixa eu ver o casamento. Casamento é melhor. O stop do casamento é mais salgado, tá? Dando uma entrada aqui, por exemplo, a gente tem lá uma ordem com R$ 50, outra com R$ 100 e outra com R$ 200. Ou seja, se a gente for colocar isso em pontos, a gente vai ter 250, 500 e 1.000 pontos. Em reais, eu vou estar colocando em risco R$ 150.
Aqui é o 0,7 do 2 MV frequência. Então, eu coloco, podendo fazer um ajuste fino na hora de entrada na operação, aqui no suporte principal, e eu posso alongar, a depender de como o preço estiver se comportando, o meu alvo até um pouco mais aqui para cima, tá? Mas eu acho que ele está muito bem distribuído aí. Então, essa é a programação compradora do dia de hoje. Lembrando que eu posso ajustar aqui a entrada da operação para esses pontos aqui, dá, desde que o meu stop fique abaixo do suporte principal. Beleza? Marcelo, se você está vendo que a sua projeção de compra é aqui embaixo, então não é interessante fazer uma venda aqui em cima e colocar o alvo aqui nessa região? Poxa, se é. E por que que não faz? Porque isso é só uma projeção. Se vai acontecer ou não vai acontecer, ninguém sabe. Dá vontade? Dá. Hoje mesmo, aqui, ó, olhando tudo isso acontecer, o dia começou aqui. Oi, Um bom ponto de entrada poderia ser peraí. essa entrada aqui, ó. De preferência, essa aqui tá mais bonita ainda. Chamei a polícia Esse, hoje, vem pegar ele aí. Tá vindo aí, tá parando aí, tá parando aí. alguém assaltando ali alguém aí. Ó, aqui tá dando o sinal de venda e aqui ele está lutando para vir aqui para fazer um box de confirmação. Gente, a vontade de vender aí é enorme. Mas acontece o seguinte: esse setup aqui não é um setup para lateralização. Ele é um setup para movimentação de força. Então, o que que eu tenho percebido? Que quando a gente faz a entrada em um momento de lateralização, o sinal tem um significado contrário. Ou seja, esse box que acabou de fechar aqui seria o sinal vendedor. De cara com preço de abertura, que deve servir como um suporte. Então, quem entra vendendo aqui provavelmente vai ver o preço voltar aqui para cima mais uma vez. Marcelo, é isso que vai acontecer? Eu não sei. Você quer arriscar? Você está lascado lá no ranking da Trade Arena? Coloca aí um contrato, dois contratos só para testar, entendeu? Se você já jogou a toalha, e tá tudo certo. Mas se você está bem ranqueado e quer evitar uma exposição desnecessária ao risco, não faz nada, tá? Mas dá vontade de vender aí exatamente por essa projeção que eu estava fazendo do preço vir buscar a liquidez que ele quer nessa região. E aí eu poderia ganhar, vamos colocar aqui, 350 pontos. Olha que beleza. Tá dentro de um canal, não tá? Aí que eu estava falando, a gente tem que privilegiar entradas nessas regiões, são entradas compradoras. Então vamos ver se o preço ele vai realmente vir para romper esse canal. E aí, se ele romper esse canal, eu quero ver o reteste dele aqui no canal e a continuidade
vendedora. Aí eu vou achar interessante. O setup está dando alguma indicação vendedora? Sim. Qual é a indicação vendedora do setup aí, Marcelo? É o retorno, ó, essa nuvem, ela cruzou a média branca, cruzou a média lilás. Qual é o sinal? É o retorno à média, ele gerar um box amarelo como ele gerou esse aqui, gerar um box vermelho e um box de confirmação. Gerou o box amarelo. Se ele gera um vermelho intenso e um vermelho mais clarinho, o vermelho termina aqui e o de confirmação vai terminar aqui. E aí esse aqui vai ser o sinal vendedor. Mas o sinal vendedor está numa região que é de canal lateral. Olha a defesa compradora que rolou aqui, olha a defesa compradora que rolou aqui. Então, apesar do indicador dar o sinal de venda no fechamento desse box aqui, a gente tem uma região aqui que está se defendendo com compra. E é exatamente por conta dessa defesa de compra aqui que geram stops aqui embaixo. Então, aonde a liquidez do institucional vai estar para conseguir pegar os stops dessa galera aqui? Se ele fechasse, ó, ele fez dois blocos, bateu na média de 87 aqui, chegou pertinho do preço de fechamento de novo. Se ele fecha vermelho aqui, faz o box de confirmação aqui. Vai coçar a mão para vender. Pensando em quê? Na captação dos stops aqui. Por enquanto, o que é que está acontecendo? Sentiu o preço de abertura como uma região de suporte, rompeu, não teve força, preço voltou à média para pegar o stop da galera que acreditou nessa venda aqui. Há pouquinho tempo atrás eu falei para vocês, não falei? Que o preço poderia voltar para cá? Olha aí. Então, isso vai demonstrar o quê? Que está demonstrando o quê? Que o mercado está sendo manipulado pelos robôs institucionais. Não é o CPF que faz essa movimentação. O CPF ele acreditou em venda. Topos e fundos mais baixos, furou preço de abertura, um monte de gente começou a vender aqui. Se vendeu aqui, os stops estavam exatamente onde o preço está agora e a robozada está fazendo a festa. Estamos no meio de uma trap zone. Olha o limite de volatilidade aqui, ó. E aí, meu irmão? Só quem sabe são eles. A gente não sabe de nada. Sendo sexta-feira e você está bem com os resultados na semana, homem, não faça nada aí. Não devolva o dinheiro que você construiu durante a semana operando aí no meio. Não precisa. Ah, mas eu quero ganhar mais. Calma, cocada. Todo mundo quer, mas não é o nosso querer. Fica de boa aí.
você já garantiu lucro, você já fez mais do que 99% dos traders no Brasil. Tá sacando? Não tem necessidade de excesso de querer ganhar sua grana, não. Tenha calma. Ah, mas eu tenho que pagar boleto. Beleza. Você está na mesa proprietária? Qual que é o seu gerenciamento de risco? Quanto dinheiro em stop você pode arriscar em operações? Você tem essa pergunta, a resposta dessa pergunta muito bem definida? Se você tem, você vem aqui em gestão de risco e aí você vai colocar aqui, ó, perda total na conta e vai colocar o valor que você pode perder. Eu posso perder lá na minha conta na mesa proprietária para não ferrar com a minha conta R$ 300. Então coloca R$ 300 aqui. R$ 500, coloca R$ 500 aqui. R$ 100, coloca R$ 100 aqui, tá? E aí você vai dar um OK e vai salvar. Opa, deixa eu tirar isso aqui. E é isso. Usa a ferramenta do gerenciamento de risco para você não cair na armadilha da recuperação. Se a tua primeira operação der stop, você vai coçar para recuperar a perda e fazer a operação para que ela fique no lucro. É isso que você vai sentir. Não caia nessa armadilha. Então, assim, pô, vou querer fazer a operação, tá? Qual é o gerenciamento de risco? Quanto dinheiro não vai deixar minha conta doente? Vou perder, mas até aqui ela fica saudável. Tanto de dinheiro. Bota lá no gerenciamento de risco e pronto. Quando bater, você fala, puta, que merda. Que... Entenderam, né? Mas, apesar disso, no final das contas, o seu sentimento tem que ser, tá, fui inventar de operar na sexta-feira e levei o chumbo, e apesar do meu estresse agora, o valor da minha perda foi um valor administrável. Eu não ferrei com tudo. E você vai passar algum tempo irritado ao longo da sua sexta-feira, mas amanhã é outro dia e você não vai ter o seu final de semana prejudicado, tendo pensamentos excessivamente negativos por conta disso. Você vai falar assim, puta, tá, perdi, mas eu perdi um pouquinho e esse pouquinho me mantém vivo dentro do jogo por mais tempo, que é o que interessa. Tô de boa.
Olha lá, para quem vai operar mercado lateral, essa é a hora da venda. Desde que ele te apresente uma condição bacana de venda. Aqui embaixo ele apresentou uma condição bacana de compra? Eu não acho. Por quê? Porque aqui ele tinha o preço de abertura, que o preço poderia bater nele e continuar descendo. A média estava bem próxima, podia bater na média e continuar descendo. Aqui está um bololô de média aqui, que a gente não sabe o que que acontece. Aí o preço chegou aqui, levou uma pancada aqui para baixo, o preço está batendo na média. Você sabe o que vai acontecer a partir daqui? Se ele bate na média e volta e rompe, ou se ele fura a média de novo e começa a descer? Você sabe dizer? Não sabe. Vai operar no meio do canal, ou seja, o canal está tão estreito em relação aos obstáculos que tem aqui no meio, preço de abertura, preço de fechamento, as médias cruzando o preço do fechamento para cima e para baixo, que não dá para você afirmar nada. Ah, mas quando o preço chega na média aqui, ele pode oscilar para cima e para baixo várias vezes. Posso fazer scalp aí? Você pode fazer micro scalp. E você, tanto faz se apertar comprador ou vendedor o botão, você coloca lá para ganhar 15 pontos, 10 pontos, 20 pontos. Se você está ferrado na Trade Arena, faz aí uma ordem oco, uma relação invertida de 3 para 1, com stop de 30 pontos e alvo de 10 pontos. E senta o dedo aí igual metralhador, igual robô. Ele oscila para baixo e para cima 10 pontos. Mas se der um stop, você vai levar 3 para 1. Entende? E aí, se você meter lá de 12 contratos no índice, meter 6 de operação em operação você vai fazer. Ah, e se eu meter os 10? Se você meter os 10, o que vai acontecer é que quando der um stop, você vai ter que fazer um monte de outras operações, 3 vezes mais operações vencedoras para poder pagar o stop. Depois você vai ter que repetir de novo para conseguir ficar positivo. E tem que lembrar que em cima de cada contrato que você abre operação, vai ser descontado 25 centavos na abertura e no fechamento, ou seja, 50 centavos. Então, se você disparar igual uma metralhadora aí, não se esqueça dos custos adicionais. Você vai fazer 300, na hora que você olha ali no relatório, os 300 viraram 150. Vale a pena? Se você já jogou a toalha, e o que acontecer, aconteceu, senta o dedo aí, meu irmão. Isso pode ser uma alternativa, como você pensar em possibilidade de ficar positivo, de começar a participar do ranqueamento, pode ser. Agora, é um tipo de comportamento, é um tipo de atitude que você jamais vai replicar na sua conta real. Então, se você ficar fazendo esse tipo de coisa, você até vai poder ter uma sensação temporária de satisfação, de prazer, se der certo. E quando uma situação parecida acontecer na sua conta real, você vai ficar com aquele sentimento de hesitação, de impasse se você deve ou não deve fazer. Um lado, o diabinho vai ficar na sua orelha. Porra, cara, tu fez isso lá na Trade Arena, cara. Se deu certo lá na Trade Arena, pode dar certo agora para você. Vai lá, cara, faz. E você vai ficar tentado a fazer. Do outro lado, o anjinho vai falar assim, cara, não é melhor aceitar a perda? Pô, torneio tem semana que vem de novo, cara.
No outro torneio, você vê quais foram os erros, estuda as suas operações, veja quais foram os equívocos que aconteceram, entenda se você foi impulsivo, se você ficou angustiado, se você errou o ponto certo da entrada, perdeu o timing. Se não, estuda e identifica pelo menos um ou dois pontos comportamentais que você vai escolher se comprometer a fazer diferente ou não fazer nada na semana que vem. E você anota, ó, semana que vem eu não vou fazer overtrading. E aí você vai pensar, quando chegar na segunda-feira, vai colocar um post-it bem na tua frente, ali assim, sem overtrading. E você vai se sentir impulsionado a fazer o overtrade, mas você vai olhar para aquela regrinha que você colocou, você vai falar assim, só hoje eu não vou fazer overtrade. E o fato de você conseguir não fazer o overtrade vai significar para você muito mais do que o dinheiro. Vai significar uma superação de algo que talvez você venha praticando há muito tempo e não conseguia deixar de fazer. Então você se assume um compromisso. Não é com Trade Arena, não é com o Marcelo, não é com o Dr. Fabrício, não é com o campeonato, não é com porra nenhuma. É com você mesmo. Fala assim, eu preciso, entendi que eu tenho que mudar o meu comportamento, então eu vou me expor ao mercado para que eu consiga melhorar o meu comportamento. E só isso. E quando você conseguir concluir o seu dia, você vai falar assim, puta, consegui. Amanhã eu vou fazer esse trem de novo. Um dia depois do outro. Ah, Marcelo, além do overtrading, eu tenho percebido que ao longo dos últimos tempos, eu tenho passado 6 horas na frente do computador, 8 horas na frente do computador. Estou sentado o dia inteiro olhando aqui. E eu estou vendo que a minha saúde está indo para o saco, que ou eu estou engordando, ou eu estou emagrecendo demais. O meu condicionamento físico está ruim, o meu humor, a minha comunicação, o meu relacionamento está ruim. E uma forma de que eu preciso fazer para melhorar as coisas ao redor que estão ruins por conta dessa minha dedicação, desse meu compromisso em querer melhorar de vida, uma coisa que eu preciso fazer é não me tornar um escravo do day trade. Eu vou usar o day trade para alcançar aquilo que eu quero, mas eu estou percebendo que eu estou sendo usado pelo day trade para que o mercado consiga o que ele quer. Então, opa, vamos parar com isso. Se você tomou essa consciência, você vai definir um horário para você. Vou ficar 2 horas por dia, 3 horas por dia no máximo. Vou ficar das 9 ao meio-dia. Definir o horário, falar assim, só por hoje eu vou respeitar esse horário aqui e lasque-se o que acontecer no mercado depois. É lógico que no final do dia você vai olhar um gráfico pronto e você vai falar, putz, cara, se eu tivesse no mercado, eu poderia ter aproveitado essa pernada fantástica que aconteceu. Olha essa outra entrada aqui, olha a outra entrada ali. Cara, se for para ser assim, venda curso, vai ganhar mais dinheiro. É só vender curso. Você grava o dia,
mostra as oportunidades, fala o tanto que dá para ganhar, estuda o mercado antes, abre um simulador e coloca 50 contratos, 100 contratos na sua boleta. Como você já vai ter decorado as entradas, o que que vai acontecer? Você vai ver a tua boleta ficar lá produzindo 80 mil, 100 mil reais. Vai vender? Pô, não tenha dúvida. Aí você tem que conseguir sustentar depois, né? Gráfico pronto, cara, dá raiva de olhar. Porque você olha e você vê em uma fração de segundos todos os pontos que você poderia ter aproveitado. Mas quem disse que você aproveitaria e que você clicaria no botão certo? Então, aqui, ó, essa entrada aqui, eu fiquei com vontade de fazer. Por quê? Porque ela produziu um pavio fora do canal, fechou para dentro. Fiquei com vontade. Aqui ele está fazendo um M, com um topo maior que o anterior, e agora ele está vindo aqui para romper esse pivô. Se ele rompe esse pivô aqui, a gente tem, mesmo numa proporção muito pequena, por conta da lateralização, uma figura gráfica de força, que é o M-man. Se é uma figura gráfica de força, se ele fechar aqui para baixo, existe uma probabilidade maior de ele romper esse canal e vir buscar a liquidez dele aqui. Eu olho a hora, 10 horas. Ei, abertura do mercado. Então, agora, uma vazão de contratos vão entrar no mercado, né? Uma quantidade de contratos muito grande vai começar a entrar no mercado e a velocidade com que o preço vai se direcionar para cima ou para baixo vai ser uma velocidade maior do que ele ficou até agora. E agora é a hora de a gente ficar esperto se ele vai vir buscar a liquidez nessa região aqui. Para você que chegou depois e não está entendendo por que que eu estou colocando a liquidez aqui, é porque esse movimento aqui é um movimento de correção da perna 3 de Elliott. E esse movimento aqui ele está falando que é um movimento corretivo de distribuição que se caracteriza como a onda 4. E para caracterizar a onda 4, ele vai ter que romper esses fundos anteriores para buscar liquidez aqui embaixo. Aonde está a maior probabilidade de liquidez? Aqui no meio dessas médias todas. Então, qual é o melhor ponto de entrada para você ter um stop mais seguro, um colete à prova de balas? Aqui. E aí ele capta a liquidez, teoria, tá, gente? Na teoria. Ele vem captar a liquidez aqui embaixo, ganha força suficiente para vir construir a perna 5, a onda 5 de Elliott. A região é essa aqui. Alvo, resistência principal do doutor. Então, se o preço fizer isso que eu estou falando aqui, eu meto uma compra aqui com uma ordem ou com alvos bem grandes, por conta da possibilidade da realização das 5 ondas de Elliott. Vai acontecer? Vou ter que pagar para ver.
Então, stop curto e o melhor ponto de entrada vai ser esses caras aqui. Essa região aqui, não sei se é a média, não sei se é o 141 do Fibonacci, não sei se é o limite de volatilidade, não sei se vai ser o suporte principal. A gente vai ter que avaliar se o preço chegar aí, como que ele vai chegar aí. Ontem o mercado só subiu, né? Para quem tem o 2MV correlação, viu o quê? Que o DI futuro estava a menos 2% aqui embaixo. E que o Itaú estava a mais 2,28, 2,30% aqui em cima, junto com a Vale, se não me falha a memória. E eles ficaram nessa posição do 2MV correlação o dia inteiro. Quando DI está nesse campo aqui de baixo e Itaú está aqui em cima, bicho, não tem outra. É só compra. O preço só sobe. Não tem outra. Se o DI estiver aqui em cima e Itaú aqui embaixo, o mercado derrete. Não tem jeito. O mercado hoje está com a abertura dos papéis, uma movimentação lateral ainda, tá? Lembra que lá na macro a Vale ela estava com 1% de alta? Vamos ver como é que ela está agora? Bom, vamos ver os juros futuros aqui. Eles continuam, né, numa região de 0 a 0. O VIX brasileiro está em 1%, o VIX norte-americano 0,95, o dólar está a 5,85, o DXY está aumentando e o real está desvalorizando. O real na abertura do mercado futuro hoje estava a 0,02% de alta e agora está a 0,27% de baixa, tá? Então o dólar está ganhando força, dólar ganhando força, temos uma probabilidade maior do preço descer, beleza? A gente olha minério de ferro, continua no 1,06% de alta. Então, quando o mercado do minério de ferro ele abre em baixa, ele abre para gerar compra, tá? Então, ele primeiro abre negativo para que o preço fique mais barato, o pessoal recomprar e o preço poder subir. EWZ está sendo negociado de forma positiva, a Vale a 0,64, ah, Petro a 0,28 de baixa, Itaú a 0,52 de baixa. Mercado lateral. Olha o enrosco. Lembra que essa linha tracejada é o quê? É a máxima de ontem. O preço máximo de ontem, 127.740. Tá? Então, ó, o preço ele está aos pouquinhos querendo subir aqui um pouquinho para ver se chega na máxima. Como tem muita gente que opera máximas e mínimas, se o preço chegar aqui, é um momento que a gente tem que avaliar com certo carinho. Eu digo, nessa região aqui, ó, a possibilidade vendedora. Mais interessante do que essa região de canal aqui, para falar a verdade. Por quê? Porque vai ter uma galera posicionada aqui, um número de contratos muito, muito alto posicionados nessa região. Então, ele pode receber uma pancada muito forte. Aqui a gente tem a confluência da máxima do dia de ontem. Tem uma LTB que o preço respeitou. Tá vendo aqui, ó? Que eu marquei lá na segunda-feira, o preço veio recuperar essa LTB agora, tá? Ele está respeitando essa LTB.
tem o 161,8% do FIBO, tem um price guide e tem uma outra marcação aqui que eu fiz lá do gráfico diário que eu passei para cá como uma resistência. Então a gente tem essa zona aqui com uma resistência muito forte. Para o preço conseguir passar daqui, ele tem que ter força, mas tem que ter força. E para ele ter força, ele precisa buscar liquidez. Então, um bom momento para vender é ver uma entrada de venda aqui. E um bom momento para comprar é um bom momento de entrada nessa região aqui. A minha mão coça para vender aqui de novo. Só que olha aqui, preço de fechamento, uma linha que está marcando e respeitando o suporte aqui, preço de abertura, uma nhaca. Meu chat. Muito tempo na frente da tela, saúde está ruim, piorou o condicionamento físico, a vista está ficando cansada. Bem-vindo à vida de um analista de sistemas. Pois é, cara. Ontem eu saí para tomar uma cerveja com um amigo e ele falou que essa semana ele se matriculou numa academia de Muay Thai. 37 anos. Ele falou que o mais velho lá da academia deve ter 25. Ele falou que ele já estava arrasado, sem condição nenhuma no aquecimento do treino de Muay Thai. Falei, bicho, tu é adulto, responsável, tem as suas contas para pagar todo o seu trabalho, assim como o do analista de sistemas, do trader, é um trabalho que é feito sentado. O que você mais exercita é o seu cérebro. A musculação que você faz tem o peso de uma caneca de café, de um copo d'água. O maior peso que você pega é um telefone celular. Nem caderno hoje em dia o povo pega mais, né? Porque anota tudo no bloco de notas. Cara, é receita para se lascar, né? Então, bicho, tem que dividir melhor o tempo para poder fazer um exercíciozinho, né? Cadeira é um moedor de carne bem lento. É isso mesmo, Lucas. Pense. Vamos dar uma olhada no doleta? Eita, quem opera dólar tá feliz da vida. Rapaz, que linda movimentação, hein? Olha, Hoje ele tá bonito, viu, Marcelo? Bonito, bonito. subiu, pegou a média aqui, fez um engolfo grande de um box anterior, passou para baixo da nuvem, subiu de novo, deu um olé na galera, passaram um calor aqui, quem vendeu aqui. Ele voltou, fez o box de sinal de entrada e o box de confirmação junto com o fundo. Uau, ponto de entrada, exatamente esse aqui. Pagando até o 0,72 MV frequência, 15 pontos e até o limite de volatilidade, 9 pontos e meio. Pô, o Dani deve estar feliz, né, Dani? Sim, eu já peguei a primeira venda aí. Na realidade, lá em cima, a UBS, ela Pegou estava aqui, né? vendida na abertura. Chegou lá em cima, no 2 ali no 52 ela estopou tudo de uma vez só. E depois ela virou na venda. Eu entrei com ela vendendo e levei o trade até a mínima. E aí zerei o trade.
Eita, Aí que a fui levar um Dani brinquedo tá na escola pro meu feliz da filho, vida. não peguei a venda de novo, não. Também zerei, bati meta, eu já Ah, zero, né? Não já vou era. fazer de Fecha novo. essa porcaria e vai fazer É, outra não, tô coisa da tomando vida. café aqui. Tô de boa. Mas foi uma operação linda, viu? Mas o book bem vazio. É, eles estavam todos no lado da venda ali. O milho tá aí, né? Deve estar escutando falar. Os institucionais mais fortes estavam todos do lado da venda. Eu só esperei um respiro e bati o dólar. E aí saí na mínima ali. Eu fiz até o vídeo, tá lá no YouTube. Galerinha, quem não tá no canal do YouTube da Dani e Opera Dólar, entra lá, cara, meu top o canal. Eu tô fazendo Daniele um panorama Porto, também. Daniele Porto Trader, tá? Oh, obrigada aí, Marcelo. Eu Daniele tô fazendo com um um panorama. L só, Isso. Daniele Porto Trader. E ela Isso opera aí. fluxo, galera. Então, ela consegue ver coisas que nós grafistas aqui não conseguimos ver. Ela sabe de coisas a mais do que nós. Então, cara, você você pega o Bom dia, relatório de Marcelo. consistência da Dani, cara, é um absurdo. Diga aí, pode falar. Bom Marcelo. dia. É o Emerson está falando, tudo Oi, bom? Emerson, tudo jóia. Escutei a Dani falar aí, pelo jeito, o curso dela aqui, eu estou aprendendo, porque eu vi a UBS vendendo mesmo, só não entrei porque fiquei com medo. Ah, aí é a questão emocional, né? É, Aí é a parte É que emocional ele aí é que precisa novo, ser Pomilho, né? desenvolvida. Ele comprou o curso agora, tem eu poucos dias, comprei, né, Pomilho? Ele mas acabou de só sair na de, minha tela. o curso dela já, você vê que em poucos momentos aqui que eu fiquei vendo aqui, já vi que a UBS estava vendendo, que não a louca, não entrei porque fiquei com medo mesmo. E tá É, tudo mas bem, vai cara. entender, Tá tudo né? Tá bem. tranquilo. É isso aí. Realmente, hoje, você está acompanhando o panorama que eu estou fazendo lá no YouTube, ô Pomilho? Oi? Tá acompanhando lá o panorama? Tô. Então, dá uma acompanhada, porque hoje eu até falei, hoje é um dia bem atípico, né? Então, perigoso. É, eu acho que realmente quem ainda não está preparado assim, para operar o dólar, é um dia de ficar de fora mesmo, entendeu? Porque é um dia mais perigoso. Mas dá para fazer operação? Dá, que nem ontem, né? Teve aquele movimento grande, eu não fiz nada, eu esperei o mercado acalmar e aí eu entrei. Agora, se você está vendo, né, todos aqueles institucionais que eu mostro lá no curso, quais são os mais relevantes? Eles estão na ponta da venda e você vê que ali todas as outras ferramentas, né, estão confirmando. Cara, entra leve, entendeu? No dia desse, entra com um, dois contratos no máximo, solta logo uma parcialzinha ali só para você não correr isso, porque é um dia atípico, né? Acho que não vale a pena ficar entrando de mão cheia, né? E eu paga para ver, né? Mas, Entendi. cara, foi bem nítido hoje o fluxo. Eu fiz o vídeo lá no YouTube, eu coloquei e eu falei desse giro da UBS. Depois, se você gravou, aí você dá uma olhada. Bem ali na abertura, ela estopou tudo, né? Eu acho que ela aproveitou aquela liquidez, né, de quem estava operando na região, estopou, deixou o mercado subir mais um pouquinho, chegou ali, ela bateu de novo o dólar, e aí o mercado veio descendo e respeitou o trade. Estou aprendendo, professora. Vou chegar lá. Eu chego lá. Isso Beijo, aí. família. E Tá aí, é me complicado hoje, cara, porque olha só, o Então tá vencimento vendo aí, do Marcelo? Já, dólar, o já, vencimento me, do já me deu dólar uma é bronca já, hoje. viu? É isso aí. O vencimento do dólar é hoje. Então, cara, a galera começa a se desfazer, desmontar posições, começa a remontar posições, por isso que ela está falando que do book vazio. Então, a galera direciona de uma maneira muito forte, né? De uma maneira muito pesada. Ontem mesmo, esse processo já começou a ser feito. Por isso que o mercado ontem ficou doidão ali no dólar, né? E hoje você está vendo já um direcionamento, mas esse direcionamento ele pode mudar a qualquer tempo, sabe? Vem Então, as como boletas do além, né, Marcelo? é, Boletas do além, cara. Umas boletas de mil e tanto. Ó, pra você ver, e o BS estopou uma posição grande, cara. Pensa, vem umas boletadas que você não imagina nem da onde saiu aquilo, né, cara? Ontem foi uma coisa impressionante. Eu falei, cara, teve gente me chamando aqui nos stories ali no meu Instagram. Ah, eu entrei comprando ali. Eu pensei comigo, beleza, continua operando assim, igual, desculpa a palavra, tá precisando de alguma porra louca?
Que a hora que vier uma boletada doida na sua cara, você fica esperto, porque, cara, não tem cabimento você entrar numa volatilidade daquela. Doutor Fabrício Marcelo aqui falam, e é verdade. Para que você vai expor um seu mês inteiro, cara, em um trade arriscado, perigoso desse, né? Se você nem sabe de onde vai vir outra boletada lá. E não sei se você viu, Pomilho, bateu certinho lá no ponto do suporte do diário que eu tinha colocado lá no curso que eu ensino a traçar. Bateu ali e desceu, cara. E aí depois com aquela loucura. Então, assim, meu, tem gente. Eu falo, né? No Instagram lá tá aparecendo um pessoal assim que fala, gente, tem gente assim muito doida operando, né? E aí eu falo muito lá no curso, meu, tem a mentalidade, a mesma mentalidade que o Marcelo fala aqui, cara. Marcelo é um baita de um psicólogo, sabe? Eu falo, cara, as pessoas tinham que pagar para ver o YouTube do Marcelo, porque são umas sacadas assim de mentalidade que se eu tivesse tido lá atrás quando eu estava aprendendo, cara, eu não tinha feito tanto trade ruim quanto a gente faz quando a gente está aprendendo, quebrando a cabeça e tal. E aí eu falei, gente, olha, fluxo é bom, cara, é ótimo. É óbvio que você tá vendo o cara montando 23 mil contratos de compra ali, né, na abertura. Mas você vai entrar no um minuto, cara, junto com a boletada daquela, vem uma boletada contrária ali, você quebra a conta em um minuto, né? Então, tem que ter juízo, né, cara? A gente não tá aqui para brincar de videogame, né? O negócio é sério, né? É dinheiro também da galera, eles estão operando, então. Sempre tem uns doidos na internet, né? Enfim. Olha, gente, o setup deu, tá dando condição para fazer uma venda. Sinal vendedor vai terminar aqui e a confirmação é aqui. E ele está com uma velocidade maior e deu todos os sinais. O ponto de entrada é esse cara aqui, ó. Mas o setup tem algumas regras. Apesar de coçar a mão para vender aqui, pensando em ele vir buscar essa liquidez, uma das regras desse setup é não se opera entre preço de abertura e preço de fechamento. Ele fez o desenho perfeito para vender aqui, ó. E ele vai confirmar aqui embaixo um box vermelho se ele fechar aqui, ó. Se ele confirmar aqui, mano, eu vou até sair da frente. Vou até sair da Ô, frente. Marcelo. Não, velho. Ó, minhas mãos estão longe aqui. Se ele fechar para baixo, cara, se eu tiver com a mão no mouse, eu aperto o botão. Não dá, cara. E aí o que eu falo é entre preço de abertura e de fechamento, dá merda. Aí só porque agora você quer ver a praga, quer ver a praga? Este filho da puta vai fechar, ainda bem que ele tá indo para cima. Mas se ele fechar para baixo ali, fazendo ainda um pavio gigantesco e eu tiver longe e não apertar o botão dessa venda, o preço vai ir lá buscar a liquidez. E eu não vou fazer a operação. Meu irmão, eu já estou sentindo adrenalina nos meus braços aqui. Olha lá, o filho da... E vai dar certo. Ele vai ali para baixo daquela linha amarela ali. Aí eu teria vendido. Nesse box vermelho mais escuro que acabou de descer ali, eu teria vendido ali. Não esperava nem o box da confirmação. Marcelo, então por que que você não faz a operação? Porque é regra. Não opere entre linha de abertura e de fechamento. Imagina se eu tivesse vendido, como é que ia estar minha cabeça agora? Ah, ele vai fazer um W torto e vai arrebentar lá para cima.
você estopado na sexta-feira, eu falei que na sexta-feira a entrada tinha que ser diferente, tinha que ser mais criterioso. Ah, não, agora o preço vai voltar, e aí eu acho que vou ter uma possibilidade maior. Ou seja, você fica em uma bipolaridade emocional que desgasta Marcelo, demais tá a muito cabeça. engraçado você nessa cadeira. Marcelo, tá muito engraçado. Eu tô aqui Não, bicho, rachando. o trader. É, cara, mas o trader ele tem que fazer essas coisas, cara. Aí tem aquela coisa que o Fabrício sempre fala, né? Sabe por que que você fica assim? Porque você não tem um plano de trade. Ou se você tem um plano de trade, você está querendo aproveitar toda e qualquer oportunidade. Você está sendo oportunista. Porque no plano de trading, você define aonde você vai fazer a sua operação. Aí é meio de trap zone. No plano de trade está escrito lá, não opere trap zone. Tá escrito. Então, por que que você está preocupado? Por que que você saiu da cadeira se no seu plano de trade está falando para você não operar trap zone? É porque eu estou vendo uma leitura, né? Quando começou o dia lá, se você está aqui agora e não viu o começo do vídeo, a leitura que eu estou fazendo é que nós estamos em uma correção de onda 4 de Elliott e que para ele poder subir para fazer a perna 5 ele tem que pegar a liquidez ali embaixo. E o indicador trader consistente está dando condição de venda. Se não fosse pela zona de abertura e de fechamento, que é onde o preço está. Mas a gente, mesmo sabendo das regras, né, não tem acreditado que diz que as regras foram criadas para serem descumpridas, a gente cai na tentação, a gente é humano, então a gente tem que se proteger da gente mesmo. E eu teria, se eu tivesse ali do lado, eu teria apertado o botão da venda, gente. Olha ali, ó, o que está acontecendo. Eu estaria suando agora. É melhor eu estar aqui do que estar ali agora suando, correndo o risco de ter um prejuízo de R$ 180. Dá para sair notícia daqui a 4 minutos, né? Olha, tinha sido estopado. Ainda bem que eu saí da frente do teclado. Vamos ver se eu teria sido estopado mesmo. Teria sido estopado. Tá vendo? Cara, não tenha medo de usar os recursos, não. O maior recurso que você tem a seu favor é você mesmo. E contra você também. Então, se você se conhece, não tenha medo, não. Marcelo fez um W torto, um box de engolfo grande do box anterior aqui, um box de confirmação aqui é compra. W torto, figura de força, então é momento de comprar. Se não tivesse nessa região, era um momento de compra. Até agora, o que que foi bom? Foi a venda aqui. O que que foi bom? Foi a venda aqui. Foi a venda aqui. O que é que foi bom? Foi a compra aqui. Foi a compra aqui. Então, quer uma comprovação melhor do que em mercado lateral, você comprar embaixo
vender em cima, stop curto e alvo do lado oposto? Para quem tinha alguma dúvida, tá aí a demonstração aí. Aí por que que você não fez operação? Porque eu não opero o canal lateral, horizontal. Não opero. Eu opero o canal de alta e de baixa. Esse eu opero. Mas o horizontal eu não opero. Por que que você não opera, Marcelo? É que a probabilidade do canal de lateral fazer essa situação aqui, ó, é sempre maior do que no canal de alta ou de baixa. Acontece no canal de alta ou de baixa? Acontece também. Aqui, ó. Aí na hora que você vai operar esses carinhas aqui, ó, passou, rompeu, voltou, veio de novo. Você entraria vendido aqui, ó. Aí o preço volta de novo, vem e te estopa. Olha aqui, ó. Veio, passou um para baixo, passou para baixo da média, ia vender aqui. Aí é o que o preço faz. Olha aqui, ó. Ó, aqui ele chegou na máxima do dia de ontem, não foi? Mas isso aqui foi ontem, não? Isso aqui já foi ontem. Notícia, hora da notícia. Vamos lá no site do dentista. Projeção 2,8%, projeção 0,2, 0,2. Ou seja, tudo de acordo com o projetado. Quando isso acontece, o mercado não ganha volatilidade. Ele ganhou velocidade, mas sem motivação para alta ou para baixa. Então, a provável continuidade é de mercado lateral. Marcelo, você está operando trade arena, não é? É. Vamos ver como é que está trade arena, então. Ó, toda vez que você faz login na plataforma, você ganha trade coins gratuitamente, tá? Aí, torneio, Win24, entrar. Aqui tinha um limite de perda diária de R$ 1.200, a margem de R$ 6.000. Temos 22 participantes, serão premiados os 40% dos melhores resultados, com 12 mini contratos. Vamos ao ranking. O primeiro lugar, desde ontem, é essa Michele 35. Parabéns, Michele. Não sei se você está assistindo esse vídeo ou não, mas se tiver, muito boa a sua operação. Você fez apenas 4 operações e conseguiu ter o melhor resultado até aqui, tá? É, show de bola. E você, se permanecer no primeiro lugar, pagou 20 e vai ganhar R$ 70. Muito bem. Com esse dinheiro que você pode fazer, abre uma conta Safe. E aí na conta Safe você vai trabalhar para gerar renda extra para você. Com essa qualidade de resultado que você tem tudo para conseguir fechar uma conta Safe muito rápido. Se você fez 1.380 em uma semana, fazer 1.500 não é tão longe assim. E se não der para fechar em uma semana, você fecha em 6 dias, 7 dias, tá? Se mantiver essa consistência aqui. E aí você começa a fazer uma escadinha de investimento sem precisar colocar dinheiro do seu bolso. Você pega esse dinheiro e abre uma conta Safe de 25 ou de R$ 50. E se você tiver um saldinho aqui na sua carteira, você pode abrir até uma conta de 75, tá? E aí você pode rentabilizar em 75, em 100% ou 200% do seu capital. Vida 21
também está em segundo lugar desde ontem. Um perfil completamente diferente, né, da Michelle, fez 46 operações, um resultado de 1.149 e vai ganhar 59,99. E assim a coisa vai indo e eu estou aqui em sexto lugar, fiz 42 operações e um saldo de 288, ou seja, fiz umas cagadas no meio do caminho, tá? Eu cheguei a ficar negativo um dia em R$ 350, R$ 360. Mas no dia seguinte eu recuperei. E olha só que coisa interessante. Em décimo lugar tem o André. André 302. Ele está 87 negativo. E ele vai ganhar R$ 4. Tem o Juca que não operou. Pagou 20 e vai ganhar 29,99. Tem o Ageu Trader que ficou em primeiro lugar. Olha, já mudou a situação ali. O Ageu Trader, olha, ele já subiu aqui, ó. Foi para aqui. É um baita de um trader esse cara. Eu quero entrevistar ele na Terça Trader. Ageu Trader, se você estiver ouvindo essa live, cara, eu quero conversar com você, eu quero fazer uma live com você, porque eu tenho prestado muita atenção nos seus resultados e você tá de parabéns. É um baita de um trader. E o Ageu Trader aqui, gente, ele ameaça a Michelle fácil, viu? Então ele está começando a engatar aqui marcha, tá? Porque ele estava em primeiro lugar, ele veio aqui para a zona aqui embaixo e agora ele está aqui de novo e ele pode dar trabalho para a Michelle hoje aqui, viu? Tá? Então, o que eu estava falando. O André, ele vai ganhar R$ 29,90, ele fez duas operações e ele está com só R$ 12. Então, olha só, quando eu elaborei os critérios do torneio, eu decidi premiar os 40% melhores exatamente para a pessoa não se preocupar com dinheiro, mas é para se preocupar em ficar positiva. Então, a gente tem 22 pessoas aqui no torneio, e das 22 pessoas, 10 estão positivas. Ou seja, a gente tem 55% dos traders positivos. Isso é bom em relação ao que eu já vi antes, é bom. Por quê? Porque às vezes a gente vê o final de um torneio com 75, 80% dos participantes negativos. E a gente está agora numa sexta-feira vendo 55% dos participantes positivos. Então, entre você ter apenas 15, 20% dos participantes positivos e agora você vê 55%, o torneio ele está incentivando e está ajudando as pessoas a entenderem que não tem que ficar malucas lá fazendo qualquer tipo de operação, tá? E que o que importa é ela ficar em um nível de gerenciamento de capital e de risco importante. Inclusive, o cara que está aqui zerado, ele vai ganhar R$ 4. É melhor você sair com R$ 4 ou é melhor você sair com o resultado de 3.671 negativo? Entende? Então, olha só, a galera decidiu começar a operar, o mercado mudou o comportamento agora, né? A gente está vendo uma dança dos rankings acontecendo cada vez mais. Olha o tal do Ageu Trader, estava com 430, já está com 531 aqui, ó. Então, o cabra, ele vai. E o mercado não se movimentou. O torneio é só no índice. Vamos dar uma olhada lá no torneio do dólar, para ver como é que está o povo.
Ó, no dólar ele tem limite de perda diária de R$ 1.600, saldo à margem de R$ 8.000, tem 12 participantes, menos gente participando do dólar. Vamos dar uma olhada no ranking. De 12 participantes, 6 estão positivos. 50% de pessoas positivas no dólar. Massa também. Às vezes a gente vê traders, final de campeonato na sexta-feira com 20% da mesma forma de traders no positivo e 80 no negativo. Agora está 50 positivo. Cara, se ninguém fizer mais nada e o ranking parar desse jeito, estatisticamente, a gente tem uma comprovação de mudança de comportamento por conta da plataforma da Trade Arena, que possibilita você fazer operações com baixo custo e o torneio com característica de premiação em 40% faz as pessoas se quererem se classificar em ficar positivo mais do que ficar querendo bater primeiro, segundo, terceiro lugar. Tá bom? Então, você que está vendo esse vídeo no YouTube e quer participar da Trade Arena, aqui na descrição do vídeo tem aí o link para você se cadastrar gratuitamente. A Trade Arena ela vai criar uma subconta no seu Profit, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma subconta semanal, Win24, tá? E aí isso não tem custo nenhum, você não paga mensalidade, não paga a plataforma, não paga nada. E aí, através dessa subconta criada no seu Profit, com as suas configurações, tudinho, você opera do jeito que você quiser. Qual que é o objetivo da Trade Arena? Que você consiga se desenvolver, você consiga desenvolver a sua consistência com baixo custo. Então, se você é iniciante e tem vontade de aprender, para que que você vai gastar uma grana em conta real? Para que que você vai gastar uma grana em mesa proprietária, sendo que aqui você vai gastar R$ 20 para participar de um torneio? Então, se você está no mercado, está querendo entrar no mercado, ou está no começo, ou já está no mercado há algum tempo e só leva ferro, está na hora de repensar se você quer continuar tendo prejuízos significativos ou não. Esse aqui foi o primeiro dia. Eu levei um chumbo aqui que ficou em R$ 150 negativos. Pergunta para vocês. Ficar R$ 150 negativos com uma margem de R$ 6.000 é preocupante? Eu acredito que não. Aí aqui, isso aqui, para vocês entenderem, foi um dia que eu fechei negativo em R$ 16, tá? Mas eu cheguei a ficar negativo aqui em R$ 365. Então, se a gente soma 365 com 100, aliás, que aqui eu não fechei negativo, eu fechei negativo com 150, foi isso? Não, aqui eu fechei o dia com 29. Não, eu fiz uma primeira operação negativa, ah, dia 27, segunda-feira, eu fechei com R$ 30. Minto, R$ 6. Uma besteira. No dia 29, fechei com R$ 16 negativo. Isso aqui não é stop. Isso aqui é a movimentação de máximas e mínimas da sua operação, tá? O stop, o resultado ficou negativo mesmo, foi aqui em R$ 16. Agora, quando chegou aqui no dia 30, eu vim com R$ 185, R$ 311,
R$ 374. E hoje eu não fiz nenhuma operação. Então, apesar dos stops que rolaram aqui, o resto da minha semana foi positivo. Para mim é interessante terminar a semana assim ou não é? Pô, por que que eu vou colocar isso aqui em risco numa sexta-feira? Não é? Não vale a pena. Vamos ver aqui que eu quero me lembrar de quanto eu fechei mesmo em cada dia. Ó, no dia 27 eu fechei negativo em 268. No dia 27, que foi segunda-feira. Já entendi o que rolou. Eu tinha finalizado o dia com R$ 16 positivos. Aqui, ó. Tinha finalizado o dia aqui com 16 positivos. Aí depois eu caí na besteira de querer ficar fazendo alguns testes. E aí fechei em 268. Dentro do administrável, mas besteira desnecessária, né? No dia 28, fechei 252 positivos. No dia 29, fechei 201 positivo. Dia 30, fechei 189 positivo. Esse foi o meu desempenho da semana. Comecei mal, em 2 dias mal, né? E, aliás, só o primeiro dia que ficou negativo, do segundo dia em diante só foi positivo. E foi dia 29, 29, 29. Foi aqui, 29. Fechei só o primeiro dia negativo. O dia na terça-feira começou negativo e terminou positivo. Então tive positivo na terça, na quarta e na quinta. E hoje eu não fiz operação nenhuma. E nem vou fazer. Desliga a plataforma. E sabe o que eu vou fazer ainda mais? Deixa eu voltar para lá. Vamos, meu prof. Eu vou vir aqui, ó, em negociação, gestão de risco. Sabe o que eu vou fazer? Agora são 10h47. As configurações de gestão de risco não foram salvas e alterações serão perdidas. Deseja salvar? Sim. Você possui automação. Beleza, beleza. Gestão de risco. Estou bloqueado por alcançar a hora limite. Hora de bloqueio, 10h47. Hora atual. Então, a minha plataforma está bloqueada. Se eu quiser fazer alguma operação aí, eu não consigo mais. E está bloqueada para o dia. Então, minha gente,
Acabou a semana e eu fechei a semana positivo. Foi o resultado que eu gostaria de ter tido? Não, não foi. Mas foi o resultado bom, tá certo? Então, recomendo para você não cair em tentação de lá depois da notícia, depois das 11 horas à tarde, você fala, ai, como é que tá? Deixa eu ir lá ver se eu faço uma operação e você acabar devolvendo tudo que você fez durante a semana, bloqueia esta porcaria agora e vai fazer outra coisa, beleza? Gente, quem tiver a fim de participar do projeto Trader Consistente, tá aí na descrição do vídeo o link. Para quem é da equipe A, é só chamar ali no Telegram que a gente conversa, tá bom? Um bom final de semana para todos vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação do vídeo, porque agora a gente vai começar um papo interno, tá? Que é o papo de boteco de sexta-feira.